Olá, começando mais um Beneficência na TV. O pulmão é um dos órgãos mais afetados pelo Covid-19. No programa de hoje eu converso com o pneumologista Dr. Josué Ferreira, que vai explicar o que realmente acontece com o pulmão infectado pelo Covid. E tem ainda a tradicional celebração ao Dia de Santo Antônio, que aconteceu aqui na Capela da Beneficência, dessa vez de via remota. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Embora essa pandemia do coronavírus seja muito novo ainda para médicos e pesquisadores, o que eles têm certeza absoluta é de que um dos órgãos mais afetados é o pulmão. E sobre o assunto eu vou conversar com ele, que é pneumologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Josué Reinaldo Ferreira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O pulmão, ele é o órgão... Agora sem coronavírus, que eu já tive. Também já teve? Já. Então estamos eu imunes. Eu positivei para o coronavírus, fiquei em isolamento em casa, sem sintomas, agora já estou trabalhando. E aproveitando, lembrando que a gente também está sem máscara, porque estamos mantendo a distância de 2 metros. Doutor, o pulmão realmente é o órgão mais afetado? O pulmão é o órgão do corpo humano que está mais em contato com o mundo, com o meio exterior. Nenhum outro órgão do corpo humano tem tanta área de contato com o meio externo como o pulmão. Nem a própria pele. O pulmão é mais extenso do que a pele em contato com o meio ambiente. Por isso, o pulmão sempre é um órgão predominante nas infecções que vêm do meio ambiente. Tudo que a gente respira, tudo que a gente está em contato, automaticamente é trazido para o pulmão. Então, por isso, ele é um órgão que sempre preocupa em qualquer manifestação de doenças da comunidade em geral. Agora, doutor, o que de fato acontece com o pulmão no caso do Covid? Então, o vírus, ele não anda sozinho, ele tem que chegar até a gente através de um mecanismo, né? Então, o vírus está no meio ambiente e vai atingir o nosso pulmão através da colocação direta por a gente dentro da boca, do nariz, ou através da tosse de alguém que vai impulsionar esse vírus através do nosso trajeto aéreo. Então, ele vai chegar na parte respiratória, vai migrar para o pulmão, ali ele vai começar a estabelecer uma série de alterações patológicas nessa estrutura pulmonar. E aí, em casos mais graves, começa a falta de ar, aquela fadiga, e há caso de necessitar de uma ventilação mecânica, que é a intubação. Assim, quando o vírus chega, ele vai ser recebido pelo nosso sistema de defesa. Aí é que vem a diferença entre uma pessoa e outra, entre uma doença grave ou outra. Já começa pela essa chegada no aparelho respiratório e nós vamos então empregar nossos mecanismos de defesa para conter aquilo. Nós poderemos vencer ou não. Se o vírus encontrar um ambiente propício ali, ele vai desenvolver a doença, vai rapidamente se proliferar, vai causar alterações dentro do pulmão, que são alterações inflamatórias, aparecimento de líquido no alvéolo, aparecimento de lesões vasculares também, né? Então, vai criar toda uma alteração da estrutura pulmonar e isso vai transformar a nossa respiração numa condição mais difícil. Para uns vai ser uma coisa simples, para outros não. Esse vírus pode chegar ali e provocar um desastre nesse pulmão. Existem tipos de pneumonia, por exemplo, bacteriana, viral, e a do Covid, ela é mais um tipo? Então, nós temos bem estabelecido os tipos de pneumonia. Existem pneumonias provocadas por bactérias, existem pneumonias provocadas por vírus, por outros agentes biológicos, pneumonias provocadas por agentes físicos, químicos. É um elenco grande de tipos de pneumonia. A mais comum é a pneumonia bacteriana. E a mais comum das bacterianas é aquela que a gente adquire na comunidade. 70% ou mais das pneumonias do dia a dia são pneumonias
adquiridas na comunidade, pneumonias provocadas por bactérias, normalmente o pneumococo. Outros tipos de pneumonias são não são tão comuns. Uma delas é a pneumonia por vírus, onde inclui aí a pneumonia pelo coronavírus. Elas têm características próprias, pneumonia bacteriana, viral, a química, tem quadro radiológico, quadro clínico bem estabelecidos, né? É mais fácil lidar com a pneumonia bacteriana. É onde está o nosso arsenal terapêutico maior, muito bem evoluído, a gente cuida bem dessas pneumonias. As outras pneumonias, as virais, e também outros agentes, já são quadros mais difíceis, né? Para a pneumonia viral, a gente não tem um agente específico que combata isso, aí onde inclui a pneumonia pelo coronavírus. Certo. Quais seriam os sintomas de uma pneumonia? De um modo geral, a pneumonia começa sempre com tosse, febre, calafrios, catarro, né? O catarro começa a ser, porque há aumento da produção de muco e esse muco fica infectado. Esse catarro pode sair com colorações típicas, como esverdeado, purulento, uma cor de tijolo. Esse é o quadro da pneumonia bacteriana, a que é mais comum. De modo geral, a pneumonia sempre vai manifestar uma dificuldade de adaptação ao pulmão. Então, a gente vai reagir com tosse, com falta de ar, porque os alvéolos estarão ocupados pelo agente infeccioso e isso vai diminuir a passagem de oxigênio pelo pulmão. Então vai estar falta de ar. Então o quadro clínico seria esse: tosse, catarro, febre, calafrios, falta de ar, prostração, o quadro tóxico que se manifesta também. Quando o senhor fala em falta de ar, nós já até conversamos em outros programas, conversei até com a psicóloga aqui da Beneficência, porque algumas pessoas que tiveram tiveram o Covid relataram momentos de ansiedade, aquela falta de ar, aquela sensação de que eu estou puxando muito o ar, e às vezes é uma ansiedade e não necessariamente relacionado ao Covid. Como é que a gente faz? A pessoa em casa pode fazer um diagnóstico de que assim, eu tenho uma falta de ar quando eu subo uma escada, mas isso eu já tenho no dia a dia, eu tenho aquela falta de ar e eu não sei se é ansiedade, porque eu já fico com medo achando que pode ser o Covid. Como é que é essa falta de ar, doutor? É muito difícil você fazer o diagnóstico de uma falta de ar, porque o paciente que queixa de falta de ar, ele sente a falta de ar, não importa se ela é de origem emocional, física, ele vai sempre manifestar aquilo com muita certeza de que ele está sentindo. Os nossos elementos para fazer esse diagnóstico diferencial é através do exame clínico, da história, do exame radiológico e do exame espirométrico, né? Nós temos na pneumologia um exame importantíssimo, que é a prova de função respiratória, que vai mostrar realmente se esse paciente tem dificuldade de respirar ou não. De modo geral, funciona assim. O quadro, então, é estabelecido assim: você faz o diagnóstico diferencial de uma falta de ar através dessa história. Nós estamos numa época que a falta de ar por ansiedade está muito frequente, né? Tem aparecido muitas pessoas com esse tipo de falta de ar. E aí você tem que primeiro mostrar ao paciente que a radiografia dele está normal, que está tudo normal, para depois convencê-lo a mudar de ideia com a sua falta de ar. Mas como que ele faz para procurar ajuda? Porque aquela falta de ar que eu fico puxando o ar e parece que não vem, às vezes eu tenho que bocejar para o ar vir, enfim, quando que essa pessoa tem que procurar realmente um médico? Olha, a falta de ar por ansiedade, ela tem uma característica importante. Ela é sempre o paciente, de modo geral, manifesta que ele tem dificuldade de pôr o ar para dentro, que ele não consegue encher o peito, que a respiração não completa, que não o satisfaz. Essa é uma falta de ar já que a gente tende a pensar que seja por ansiedade, por fatores emocionais. Ele deve procurar o médico sempre que tiver uma falta de ar que está incomodando, né? Se ele já não está dominando aquele sintoma de falta de ar, tem que procurar o médico. E acho que o primeiro a ser procurado é o pneumologista ou o clínico.
Aí sim o pneumologista vai fazer uma triagem se esse paciente vai, após os exames, ser transferido aos cuidados da psicóloga, da psiquiatria. Quando o senhor fala de tosse, a tosse seca, mas essa tosse necessariamente, quando a pessoa está tossindo, ela precisa expelir o catarro, ela precisa expectorar o catarro? Ou pode ser uma tosse... A tosse pode ser não produtiva, ela pode ser uma tosse irritativa, uma tosse de natureza puramente alérgica e não vai se manifestar com produto, com secreção. Tá? Tosse é uma coisa muito difícil em medicina. A segunda coisa que mais leva uma pessoa ao médico é a tosse. Primeiro é dor, depois é tosse. Então, é uma coisa muito difícil, tosse, tem que ser muito bem analisada. Ele ocasiona alguma dor nas costas? Não. Aquela coisa de, eu estou com dor nas costas, pode ser pulmão. Não, o pulmão não dói, A única área pulmonar inervada é a pleura, a membrana que reveste o pulmão, e só a pleura externa que é inervada. Para você ter dor de origem pulmonar, você precisa ter alguma coisa comprometendo, estimulando a pleura parietal. Senão, não existe outra estrutura ali no pulmão, na área respiratória, que vai doer. A maioria das pessoas confunde a dor torácica e são dores por alterações posturais, coluna, muscular, né? É muito difícil ter uma dor de origem pulmonar. Não difícil, mas não é mais comum. Tá. O que é o derrame pleural, doutor? Derrame pleural é o acúmulo de líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura parietal e a pleura visceral, elas formam ali um espaço extremamente pequeno, a gente chama de espaço virtual, onde há circulação de líquido por esse espaço. O líquido vem da pleura parietal para a pleura visceral, alcança a circulação e é drenado. Isso aí o dia inteiro a gente está fazendo essa transferência e passagem de líquido pleural. Por algum motivo, algum fator pode interromper essa circulação de líquido pela pleura e fazer com que o líquido se acumule. Aí existem inúmeras doenças que causam derrames pleurais. Muitas vezes, essas doenças estão fora do pulmão. Você tem um problema digestivo, renal e vai acumular líquido no pulmão. É uma área muito extensa de diagnóstico. Agora, doutor, e os fumantes? Eles acabam tendo problemas pulmonares? O fumante está sempre com risco de tudo que acontece no mundo. O cigarro é a maior causa de evitável do mundo. Né? Então, o cigarro, o tabagismo, ele é sempre uma preliminar para qualquer situação grave que possa acontecer. Então, claro, o terreno onde o vírus vai encontrar num pulmão de fumante é mais propício, porque o cigarro diminui as defesas desse pulmão. O cigarro altera, inflama, o fumante tem o brônquio sempre inflamado, inchado, com aumento da produção de muco, fazendo isso um terreno propício para o agente infectante se instalar. Então, sempre é perigoso fumar. Asmáticos, pessoas com bronquite, elas também estão no grupo de risco agora do Covid? Sim. Um grupo de risco controlável. Meus asmáticos controlados não estão tendo problema, meus pacientes com bronquite, enfisema não estão tendo problema, porque estão controlados. O grande segredo do portador de asma, bronquite, enfisema, LPOC, é manter-se controlado. Eventualmente, pode acontecer situações em que esse risco aumenta, como agora, né? Eles ficam mais expostos à ação do agente infectante. Mas o paciente controlado, fazendo uso da medicação, não é para ficar assustado, não.
A gente costuma ouvir, eu ouvia muito quando criança, aquela coisa que uma gripe mal curada ou ficar muito tempo na friagem pode ficar com pneumonia. É verdade isso? Não existe gripe mal curada, né? Que a gente ouvia muito na adolescência. Isso é uma expressão popular, que eu né? também sempre escutei na minha vida, mas não existe gripe mal curada. A gripe ela tem um tempo de início, um tempo de instalação e depois ela vai se curar. Não existe um remédio específico, né? A gente vai tratar sintomaticamente e é claro, o vírus da gripe ele pode propiciar um acolhimento maior para um agente bacteriano. É muito comum criança que começa com uma coriza, aí aquela coriza infecta, há um acúmulo de agentes infectantes e isso pode levar à instalação de um processo pneumônico, né? Mas, de modo geral, não sei o que seria uma gripe mal curada. Ela seria aquela que você deixou que ela evolua para uma situação mais grave, evoluindo para pneumonia, para outras coisas. Mas numa pessoa bem hidratada, bem tratada, dificilmente isso vai ocorrer. Doutor, para a gente encerrar, ainda é muito cedo para dizer se pacientes que tiveram com Covid, tiveram uma pneumonia, trataram, seja elas as que ficaram entubadas ou não, ou as mesmas que trataram em casa. É muito cedo para dizer se fica alguma sequela do Covid no pulmão? Eu não sei. Acho que ainda é cedo. Nós estamos acompanhando pacientes com muito pouco tempo de evolução de doença. Eu tenho vários pacientes que tiveram Covid, tiveram radiologicamente as alterações de vidro fosco, alterações vasculares também, e estão assintomáticos, mas ainda mantêm um quadro radiológico. Então, estamos mantendo segmento de exames para ver quando isso vai desaparecer ou não vai desaparecer, não sei. Agora os pacientes são submetidos ao teste espirométrico para ver o prejuízo funcional que essas lesões fizeram no pulmão e tudo é ainda uma questão de observação. Não sei se vai evoluir para uma total remissão do aspecto radiológico, se vai evoluir para um quadro fibrótico, não tenho ainda essa experiência pessoal. Bom, que tudo se resolva logo, que a gente possa em breve estar lembrando do Covid como uma pandemia que passou e que a gente consiga sair A bem. tendência é que isso daí vá melhorando, já está melhorando. Eu não estou vendo com tanto susto essa doença. Ela é uma doença que vai afetar muitas pessoas. Alguns vão adoecer, poucos vão ter que internar e raros Outros nem vão vão morrer. saber que tiveram, né? Hã? Outros nem vão saber que tiveram. Outros não. 80% são pacientes assintomáticos. 80% dos que têm corona são assintomáticos e transmitem a doença, né? Por isso é importante o uso da máscara, todos esses cuidados. Doutor, obrigada mais uma vez aqui pela sua participação, pela primeira vez no Beneficência na TV. E agora você confere uma matéria. Dia 13 foi celebrado o Dia de Santo Antônio e a missa, que é tradicional aqui na Beneficência Portuguesa, ela faz parte do Estatuto. Então, é uma missa que já faz parte da história da Beneficência e todos os anos, no dia 13, acontece a missa em celebração a Santo Antônio, com chocolate na sequência e também a entrega dos pãezinhos. Mas, devido à pandemia, esse ano a gente não fez a missa aberta às pessoas, à comunidade, aos conselheiros. Então, a missa foi gravada previamente e transmitida nas redes sociais. Então, a partir de agora, você confere como é que foi a missa em celebração a Santo Antônio.
13 de junho, dia de Santo Antônio, e tradicionalmente todos os anos a Beneficência Portuguesa realiza a missa em louvor a Santo Antônio, que é o padroeiro aqui do hospital. Aliás, já faz parte do calendário e também do estatuto aqui da Beneficência Portuguesa. Mas devido à pandemia que a gente está vivendo, esse ano a missa, que acontece todo dia 13, com a participação de diretoria, colaboradores, associados aqui da Beneficência, conselheiros, seguido depois de um cafezinho, um chocolate. Dessa vez a gente não pôde realizar. A missa foi gravada e transmitida através das redes sociais e também do site da Beneficência Portuguesa. A partir de agora você confere como é que foi a missa. Desejo um abençoado dia de Santo Antônio para todos e devido a este momento de pandemia que nós estamos vivendo, tivemos essa missa um pouco diferente, uma missa, como o presidente mesmo disse, virtual, sem os cantos, sem a presença da comunidade, mas celebrando a nossa fé e celebrando o dia de Santo Antônio. E principalmente pedindo a Santo Antônio, como foi dito na homilia, que o seu pilar, a sua fé, se baseia em 3 pilares, né? Na caridade, no cuidado do próximo e no amor, né, de mostrar Jesus às outras pessoas. Então penso eu que a Beneficência está fazendo isso, trabalhando na frente, né, desta pandemia, cuidando das pessoas, levando um cuidado humanizado e também não esquecendo do lado espiritual, que foi o que nós fizemos aqui hoje, celebrando esta missa, pedindo a intercessão de Santo Antônio junto a Deus. E agora falando da pandemia, né, nós como religiosos, eu sou religioso camiliano, também temos alguns hospitais em São Paulo e o que a gente vê é que as pessoas precisam muito ser confortadas, ouvir a palavra de Deus, ser acolhida junto, né, à igreja, junto às pessoas que levam essa palavra de Deus. E como disse o presidente da Beneficência Portuguesa, isso vai passar. Nós devemos ter fé, nós devemos remar junto, como disse no Evangelho. Devemos buscar, com fé em Deus, caminhar, porque isto vai passar. E a todos um excelente dia de Santo Antônio, um abençoado dia de Santo Antônio. Realmente participamos de uma missa que é uma missa que todo ano é coberta de alegria, coberta de presentes, e hoje talvez tenha sido a missa dos ausentes. Mas poucas vezes eu vi tanta fé numa missa quanto vi hoje. Momento para nós de tristeza, porque já perdemos tantas batalhas aqui contra o vírus, mas também de alegria, porque ganhamos outras tantas batalhas. Para nós, que não passamos por outros momentos tão tristes, esta foi a missa mais triste que eu participei. No entanto, é uma missa que a nossa esperança se renova. A gente parte agora para a briga com mais força ainda, porque o vírus está aí, os nossos hospitais estão cheios, certo? A ameaça de falta de remédio é uma presença constante em nossos pensamentos, além da falta, evidentemente, dos equipamentos, e nós estamos aí. É um momento que para nós é de renovação da fé, é de firmação da fé e de enfrentar a luta. Então, pela primeira vez a gente está tendo um fato assim inusitado aqui na Beneficência Portuguesa com relação àquilo que determina o nosso estatuto, né? A nossa Carta Magna, né? Que diz que no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, nós temos que fazer essas comemorações. E essas comemorações aqui na Beneficência, elas são, por ser uma instituição estritamente católica, né? Elas são muito comemoradas, até pela sua origem, pelo seu corpo associativo, né, que é português, né, muitos portugueses ainda vivos que comemoram este dia. E hoje é diferente, né, porque nós estamos aqui numa pandemia, né, isso ocorre assim de uma forma
é muito sentida pelos nossos associados, né? Pela fé que tem em Santo Antônio, e essa capela sempre lota, né? Aí nós temos o chocolate, tem os pãezinhos que são distribuídos, que não ficam só aqui, são distribuídos em algumas igrejas, são distribuídos pela cidade. E hoje estamos aqui fazendo essa missa virtual em respeito a tudo isso, essa cultura religiosa da Beneficência Portuguesa, mas procurando usar da criatividade, não deixando de comemorar esse dia tão importante para a instituição, né? E dessa outra forma, que é a forma virtual. Então, é diferente, né? Mas é a adaptação que nós conseguimos fazer e levar às pessoas a palavra do Padre Gilson, né? E mostrar aqui a nossa capela também, agora vazia, por lei, por determinação, mas esperamos aí no próximo ano ter uma missa aqui formidável, lotada, como sempre foi. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa e outras matérias? Olha, o endereço das nossas páginas nas redes sociais está aparecendo no seu vídeo. Clica lá e você pode conferir essa ou outras matérias do Beneficência na TV. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.